Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à série de estudos sobre as 5 solas. Lembrando que esse estudo foi baseado na série Look at the Book do pastor John Piper, com a ideia de focar os estudos na palavra de Deus, focar os estudos no texto, rabiscar, escrever, circular, com o objetivo de aprender, de tirar o máximo que o texto pode dar. Caso você tenha perdido o primeiro episódio, ele vai aparecer aqui num izinho aqui próximo aqui de cima, para você entender a sequência do estudo. Seria bem legal que você pudesse ver esse primeiro episódio, que eu explico o que são as 5 solas, porque agora nós vamos começar a estudar a primeira sola, sola gratia, somente pela graça. Que você seja abençoado por esse estudo, assim como nós que estamos preparando estamos sendo. Vamos orar. Pai querido, eu imploro a Tua presença, eu imploro a Tua orientação. Eu peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que está vendo esse vídeo, para que ele possa, ou que ela possa tomar gosto pelas Tuas Escrituras, pela Tua Palavra, e que essa verdade sobre a graça de Deus inunde o nosso coração, acalme a nossa mente, e que nós sejamos eternamente gratos por esse presente que recebemos. Te pedimos não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Essa é a primeira das 5 solas que a gente vai estudar hoje mais a fundo. Então, as 5 solas da Reforma Protestante é o estudo que a gente está fazendo. Reforço que, se você não viu o primeiro episódio, clica no linkzinho que está aqui em cima e assista. Se você também quer entender um pouco mais pela série, aqui nos comentários eu vou deixar um link para você entender a série no vídeo de introdução, ok? Tendo dúvidas, sugestões, críticas, elogios, dúvidas, pode preencher os comentários aqui embaixo, e você vai ajudar muito se você dar um like no vídeo aí, ou se não gostou também pode dar um dislike. Então, as 5 solas, elas reforçam que a salvação é somente pela graça, pelo sacrifício de Cristo Jesus, que nós acreditamos, recebemos esse sacrifício e essa graça por meio da fé, para que todo esse processo de salvação de Cristo Jesus seja para a glória de Deus. Então, somente pela graça, ou seja, nós recebemos um presente com base no trabalho que Jesus Cristo fez, aceitamos e recebemos ele pela fé, porque como a gente viu no primeiro estudo, para os filhos da desobediência, para os filhos da carne, toda essa história de salvação é uma loucura, para que tudo acabe levando, para que todo esse processo de salvação seja para a glória de Deus, e tendo as Escrituras como autoridade para defender, discernir e ensinar as verdades. Nós vamos estudar cada uma delas pela graça em Cristo Jesus. Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25. Todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus, sendo justificados gratuitamente, como um presente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Aqui é possível a gente ver 3 das 5 solas, só nesse verso, né? Por sua graça, redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs o seu sangue, mediante a fé, né? Então é possível ver 3 das 5 solas aqui. Então, o que eu quero que você preste atenção? Esse verso, todos os pecados e afastados estão da presença gloriosa de Deus, a gente estudou no primeiro estudo justamente para identificar o nosso problema. O problema é que todos nós pecamos e todos nós estamos afastados, nós somos separados, né? Nós estamos longe da graça de Deus, da glória de Deus. Nós não podemos chegar perto dele, nós não somos aceitos do jeito que nós estamos. Mas, esse verso, ele diz, todos pecaram, todo mundo está com esse mesmo problema, o problema que a gente estudou no primeiro estudo, só que a gente é justificado. É importante que são algumas palavras que a Bíblia traz que a gente não usa no nosso cotidiano, mas justificado significa que somos tornados justos, que a partir de uma decisão exclusiva de Deus, a partir de agora nós somos tidos como justos, exatamente. A gente é tido como aceitável agora. Agora esse problema, ele começa a ser resolvido, mas olha que interessante, ele é resolvido gratuitamente.
A tradução do inglês nessa parte traz como um presente, ele faz essa adição, né, like a gift, ou seja, como um presente de Deus, como um presente. Um presente, a gente não precisa explicar muito, presente não depende, não é merecimento de quem recebeu o presente, é uma coisa gratuita. Se você tiver que pagar por um presente, não é um presente. Então, olha só, nós somos justificados gratuitamente por sua graça, nós somos justificados de presente por sua graça. Graça aqui identifica que não tem custo, é zero, não tem custo, é zero. Não tem como pagar, não tem como merecer, não tem como fazer nada para obter essa graça. A graça é um presente, sem pagar, sem merecer. A graça é imerecida. Essas palavras têm que ser fixadas na nossa cabeça e no nosso coração. Porque essa graça, ou seja, Deus distribui essa graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aquele sacrifício que Jesus fez nos trouxe redenção. Esse sacrifício nos traz redenção. O que é redenção? Redenção é salvamento. É você buscar aquele que pecou, cujo salário é a morte, que é um filho da ira, que é um filho da desobediência, como a gente estudou no primeiro estudo das 5 solas, e ele é redimido, ele é perdoado, ele é salvo gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Ou seja, você e eu não merecemos absolutamente nada. Todo esse processo de salvação vem de Deus, é feito por Deus e acaba para a honra e glória de Deus. Mediante a fé. Aí você pode perguntar, não, mas a fé é minha parte nessa coisa. Não, não é, porque a fé também é um dom dado por Deus. Então todo o processo de salvação, ele começa e ele termina em Deus. Continuando, um verso um pouco mais amplo, que explica um pouco mais. Efésios 2, 4 a 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Vamos já dar uma paradinha aqui. Olha só. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus, ele já dá uma característica fantástica de Deus, rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos, você leu comigo essa explicação, nós estávamos mortos, nós estávamos já com tudo pronto para receber a morte através da ira de Deus, mas Deus nos dá vida. Deus nos dá vida, ou seja, nós somos ressuscitados. Né? Nós estávamos mortos em nossos delitos, só esperando vir esse julgamento, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha só, os estudiosos da Bíblia, eles dizem que há uma quebra aqui no que normalmente seria um texto. Esse pela graça sois salvos, ele está quebrando o texto, porque você poderia ler assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa pela graça sois salvos aqui, Paulo dá uma quebrada no texto, é uma inserção no texto. Esse pela graça sois salvos mostra que Paulo quer realmente focar que todo esse processo de salvação ele é pela graça, porque aqui ele repete exatamente essa mesma frase: pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. E é bem interessante essa ênfase que Paulo dá na graça, porque justamente ele quer dizer que nós estávamos mortos, Deus nos deu vida pela graça. A salvação, a ressurreição, esse salvamento de nos dar vida é pela graça em Cristo Jesus. E continuando lendo o texto, você entende a ênfase que ele quer dar. E juntamente nos ressuscitou. Olha que interessante. O cristianismo moderno, o jeito que os evangélicos, nós evangélicos tratamos às vezes a salvação é da seguinte forma: você está no mar se afogando e alguém manda uma boia para você, daí você segura na boia e você é salvo. Ou senão você está num buraco e vem alguém, joga uma corda e você é salvo
você se agarra nessa corda e busca, para mostrar que existe uma participação. Mas a Bíblia, quando ela fala sobre salvação, ela trata como uma ressuscitação. Eu não sei você, mas Lázaro não teve participação nenhuma na ressurreição dele. Jesus grita, Lázaro, sai para fora. Todo o poder veio externamente e ressuscitou Lázaro. Essa ideia que a Bíblia dá, que Paulo traz, que o Novo Testamento traz de para ser salvo você tem que ser ressuscitado, você tem que nascer de novo, é justamente a ideia da salvação. A ideia da salvação é que você está morto. Um morto não participa. Se nós fôssemos usar o exemplo do afogamento, você já estaria afogado no fundo de uma piscina e alguém vai lá, mergulha, te traz para fora, coloca você fora da piscina, faz uma manobra respiratória para você voltar a viver. Nesse exemplo, você não tem participação de segurar a boia, você não tem passo que você dá, você não nada até a boia, você não faz absolutamente nada. Você foi salvo e você deve a vida a essa pessoa que salvou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu ainda de presente a chance de sermos chamados filhos de Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. É importante, se toda a obra de salvação começa e termina em Cristo Jesus, é para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, até o fim dos tempos, que a suprema riqueza da sua graça e a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Olha que interessante, pela graça sois salvos de novo, é o mesmo que ele já tinha parado lá em novo, mediante a fé. E aqui, se você tem alguma dúvida, até aqui, por isso que eu trouxe, o resto do verso explica por si só, e essa é a riqueza, é a grandeza que a Bíblia nos traz, ela se explica de uma maneira clara. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus é uma coisa que Deus dá para você. Não tem como você merecer um dom. Não vem de vós, não vem de vós. Pela graça sois salvos, não vem de vós. O dom de Deus, ele nos deu vida. Esse é o dom de Deus, ele nos dá a vida. Não vem de vós. Pela graça sois salvos, é um presente, é um favor imerecido. Não de obras, se você ainda está com dúvida, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É interessante, eu quero perder um pouquinho mais de tempo, ou ganhar um pouquinho mais de tempo nesse verso, porque é muita informação aqui. Olha só, não de obras. Você vai concordar comigo que se a gente fizesse alguma coisa, pudesse fazer alguma coisa para obter a salvação, a Bíblia diria: a salvação é por meio de Cristo Jesus, não de obras, para que ninguém se glorie. No momento que, se eu pudesse fazer alguma coisa, salvar alguém, dar tudo que eu tenho aos pobres, fazer qualquer coisa para a salvação, isso seria um motivo para a glória. Mas, por causa que você ganhou essa graça, que você foi criado para as boas obras. Então a graça, ela não vem por causa das boas obras, mas ela vem para que nós possamos fazer boas obras. Isso é uma diferença gigantesca, é uma diferença gritante. Uma coisa é você ganhar um presente, outra coisa é você merecer um presente. Então, quando a gente fala de salvação, a gente ganha salvação através da graça, a gente ganha. Não vem da gente, meu irmão. É isso que você precisa aprender com a sola gratia, com essa sola. É que não é para boas obras, não é por causa de boas obras, mas é para boas obras. Vamos continuar. Talvez vai ficando mais claro, mais claro, mais claro cada verso que a gente estuda. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo, ou em mim, em algumas versões. Olha só, eu sou o que sou. Aqui Paulo está falando que ele é um cristão, ele é uma pessoa santa, boa, que fala em outros capítulos.
Ele foi separado, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ou seja, ele diz que ele pode ser um cristão, ele pode ser uma pessoa boa, ele pode executar boas obras, mas pela graça de Deus. E a sua graça que me foi concedida, ou seja, me foi dada, é um presente, mais uma vez. Aqui, ó, mais uma vez, ele é um presente, foi dada. Não se tornou vã, ou seja, eu usei esse presente que Deus me deu, trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não por minha causa, não pelos meus méritos, não pelos meus dons, não pela minha inteligência, mas a graça de Deus comigo. Mais um, Romanos 11, 5 e 6. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A eleição da graça. E se é pela graça, já não é por obras. Do contrário, a graça já não seria mais graça. O ponto é você entender aqui. A eleição da graça significa que Deus escolheu pessoas para dar a sua graça. Deus escolheu, foi um presente, foi imerecido, não é você que escolhe, não é você que corre atrás, não foi você que aceitou, foi recebido. E se é pela graça, aqui Paulo faz uma retórica importante, se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Foi aquilo que a gente vem explicando desde o começo desse estudo. Se a gente pudesse fazer alguma coisa para receber essa graça, e essa graça mudar a nossa vida, já não seria mais graça, seria por merecimento. Se você paga por uma coisa, não é presente. O presente é gratuito. Então a eleição da graça é pela graça e não pelas obras. Romanos 9, 11 e 12. Ainda não eram... Esse aqui eu acho que é o verso que acaba refutando toda essa questão que as pessoas tendem a dizer que não, a gente pode sim correr atrás e buscar e merecer a graça de Deus. Não. Ainda não eram os gêmeos nascidos, aqui está falando de Jacó e Esaú, tá? Nem tinham praticado bem ou mal, eles não tinham feito nada, ou seja, não eram nascidos, tá? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que o chama. Ou seja, a graça de Deus vem dele, para ele, por causa dele e pela escolha dele. Já fora dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, Esaú estaria abaixo de Jacó. E isso foi determinado, essa graça que Jacó recebeu, antes não eram nascidos, antes deles nascerem, antes de praticar qualquer coisa. Foi o propósito de Deus. Quanto à eleição, Deus escolhe e distribui a graça dele. Nós vamos estudar esse verso em outras solas. E aqui a gente já vai para a conclusão, um resumo claro do que a gente viu. Pela graça somente, sola gratia, significa que a salvação é pelo trabalho eletivo de Deus, escolhendo pessoas antes da fundação do mundo, baseado somente na graça dele e em nenhum ato de bondade realizado por nós. Nada do que a gente faça pode acrescentar um dia na nossa vida, uma bênção a mais, uma bênção a menos. Nada em relação à salvação, tá, meu irmão? Mas o que eu estou falando aqui é exclusivamente sobre a salvação. A salvação somente pela graça é pelo trabalho eletivo de Deus. Somente pela graça, em nenhum ato que a gente possa fazer, nos dá essa graça ou nos tira essa graça. É pelo trabalho eletivo de Deus. Pelo trabalho propiciatório de Deus. O que permite que a gente ganhe essa salvação é porque alguém teve que morrer. E esse é o estudo mais completo da sola Solus Christus. Você vai entender que alguém tinha que morrer. Não foi de graça, não foi barato para Cristo. Foi caro para ele. Para nós recebemos pelo trabalho propiciatório dele. Pelo trabalho de regeneração de Deus. Ressuscitando da nossa morte espiritual. Lembram? É uma ressurreição o que acontece. Deus nos dá a graça de sermos ressurretos em Cristo Jesus. Você não fez nada para ser ressuscitado. Alguém te ressuscitou. Presente gratuito de Deus somente pela graça, sem contribuição humana, pois estávamos mortos. Um morto não pode contribuir com nada. Pelo trabalho de santificação, a graça nos transforma em pessoas santas. A graça nos transforma. É baseado na graça e vontade exclusiva de Deus, não para que nos gloriemos, mas para trabalharmos para Deus. A graça nos molda, a graça nos muda, a graça nos transforma, mas com um objetivo.
por esse recebimento que a gente teve, a gente trabalhe para Deus. Então, ele não é pelas obras, ele é para as obras, para executar as obras de Deus. Por fim, o evangelho cristão inclui essa verdade: somente pela graça de Deus, os pecadores espiritualmente mortos, que estão sob a justa e santa ira de Deus, que a gente estudou no primeiro verso, são redimidos pela morte de Cristo Jesus e vivificados nele, para que Deus seja 100%, para que Deus esteja 100% ao lado deles e não contra eles, para sempre. Você lembra desse hino? Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. Que Deus te abençoe e que essa verdade hoje entre no seu coração e que você entenda que se você está estudando a palavra de Deus, que se você tem essa consciência aguçada, se você tem essa vontade, é por causa da graça, meu irmão. Você foi alcançado eletivamente pela graça de Deus. E agora você tem que ser moldado para trabalhar para Ele. Você recebeu essa graça para o trabalho de Deus, para a divulgação do seu evangelho. Que a sua vida seja impactada pela verdade. Deus te abençoe. Um abraço e até a próxima.